Muito bem, nesta manhã abençoada nós queremos cumprimentar você que neste momento entra conosco ao vivo com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Este é mais uma edição do programa de todas as terças e quintas-feiras aqui diretamente do templo da AD Uruçanguinha. Para você que não nos conhece e está entrando agora, nós falamos diretamente da Assembleia de Deus, Ministério Missões, a Assembleia de Deus de Araranguá, cidade de Araranguá, bairro Uruçanguinha, no estado querido de Santa Catarina. Aqui comigo, nosso pastor Edson, que daqui a pouco estará nos trazendo a palavra de Deus e nos ministrando uma palavra abençoadora. Pai do Senhor, meu pastor Edson. Pai do Senhor, irmão André, Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. E nós desejamos que nesta manhã todos estejam bem, alegres, animados. E temos uma palavra, sim, de Deus para a tua vida. E eu gostaria de convidá-los a compartilhar com todos os teus amigos, irmãos, para junto nós meditarmos a palavra de Deus. É isso, meus irmãos. Como o pastor falou, curta nesta manhã esta live, comente, compartilhe, porque você será muito bem abençoado e ricamente recompensado com isso. Você está fazendo missão, isso é evangelização através das redes sociais. Eu sempre falo isso, pastor. Você que não pode dar um 5, um 10, um 15, um 20 no carnezinho de missão, você que não pode dizimar, você que não tem como ir até a África, até aos lugares distantes para fazer missão, faça através da rede social. Faça através do Facebook, compartilhando para amigos, para parentes, não crentes, não evangélicos, ateus. Faça isso. Você pode ganhar uma alma para Cristo e você não está sabendo disso. Né, pastor Edson? Amém. Nós temos vários meios de comunicação hoje para você evangelizar. Então eu peço que você entrou aqui, já curte, já bota aquela carinha de amei, bota o gostei, comenta ali na live, estou assistindo de Araranguá, de Criciúma, de Tubarão, de Florianópolis, da Bahia, do Ceará, estou falando aqui da Rússia, dos Estados Unidos. Faça isso para nós lermos no final o seu comentário, a sua saudação. Deixe também o seu pedido de oração, que nesta manhã nós estaremos fazendo uma oração. Já para início, pastor, eu quero que o senhor ore para o início da nossa programação. Vamos orar então. Queridos Deus, querido Pai, nós te damos graças, Senhor, por este momento oportuno. Oh, bendito seja o nome de do nós Eterno. Utilizarmos a rede social para levar a tua palavra a corações que desejam e que precisam ouvir. Abençoa nossas vidas, abençoa a vida de teu povo, abençoa a vida, Senhor, daqueles que conduzem, que administram as redes sociais, para que eles possam ser sempre abençoados e nos dar sempre esta chance de levar a tua palavra longe, aonde muitos de nós não podem ir. Queremos a tua bênção nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos louvar como de praxe os hinos congregacionais da nossa harpa cristã, o hinário oficial das Assembleias de Deus do Brasil, número 531. Vamos cantar esse hino, ele não é muito conhecido, mas aos mais antigos os irmãos irão lembrar. E você que não conhece, então abra 531 da nossa harpa cristã. Vamos cantar o nome precioso. É o nome de Jesus. Pegou a sua harpa aí? Eu estou esperando mais um pouquinho você achar o número 531 para nós louvarmos juntos. Por favor. 531, nome precioso. E nesta manhã Deus já está presente. Eu peço mais uma vez, compartilhe esta live, meu irmão. Comente aí conosco. Daqui a pouco nós estaremos dando os avisos, os abraços a você que estará entrando conosco. 531, leva tu contigo o nome precioso de Jesus. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Cante. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom,
te defender. Ele é a arma ao teu alcance, quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Escute. Santo nome adorável, tem Jesus, o amado meu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Aleluia. Amém. Aleluia. Nome precioso tem o nosso amado, nosso Cristo. É o nome de Jesus, o nosso Rei. Nesse momento nós queremos, só um hino, tá bom, né, pastor? Nós queremos dar tempo para o senhor para pedir a Isso, palavra. mas antes de nós entrarmos na palavra, Sim. eu gostaria de conversar contigo um pouquinho sobre a nossa juventude, já que tu és da área jovem. Sim. Eu queria que tu desse uma palavra à nossa juventude, porque, meus irmãos, eu tenho observado assim que a nossa juventude ela está um pouquinho meio parada diante desta epidemia, diante dessa situação, e a gente não está vendo assim a reação dos nossos jovens. Então eu tenho uma preocupação, eu tenho visto assim que com esta parada alguns jovens parece que esqueceram que a igreja já voltou a funcionar. Então eu queria conversar contigo nesse respeito, e como jovem que tu és, o que tu me diz dessa situação, o porquê nós estamos vivendo isso, e o que poderia acontecer para que a nossa juventude despertasse e tivesse assim, mais amor, mais carinho pelas coisas de Deus. Porque nós estamos vivendo uma transição de momento, né? Após essa epidemia, nós vamos ter assim muitas mudanças, pessoas se envolvendo mais com a internet, e por isso a gente tem dito aqui, né, que a nossa live ela nunca substituirá um culto, nunca. Isso aqui, o nosso objetivo aqui é um outro, nosso objetivo aqui não é nunca, jamais querer igualar a um culto, jamais um culto presencial, um culto onde você estaria adorando, servindo a Deus. Domingo nosso culto aqui estava uma maravilha, é outra coisa. O que nós queremos através da live é expandir o Evangelho, é levar a muitas pessoas que não conhecem, que não sabem, que não têm tantas oportunidades de ir na igreja, e tantas outras que estão enfermas, né? Mas queríamos que a nossa juventude estivesse na igreja, porque a Bíblia diz lá em Provérbio que os jovens são o ornamento da igreja, e quando a igreja não tem jovem, ela fica a igreja sem ornamento. Eu queria que tu dissesse alguma coisa antes de eu começar a trazer a palavra que eu tenho no meu coração para você, irmão. Pastor, de fato, como o senhor falou, o jovem, primeiramente, a casa, os
pais têm que ser o reflexo. Se um jovem que está na igreja está sozinho, mas quando ele sai da igreja, aqui ele está entre irmãos, ele está com o pastor, ele está com a liderança, mas lá na sua casa o seu pai é alcoólatra, é um problema. A sua mãe, posso eu dizer que é contra a igreja, não crê em Deus. Se o filho está lá em casa, talvez fazendo alguma leitura bíblica que é exposta na igreja, ela olha o filho, já fala nomes, ela já despreza, e isso para o jovem, até o adolescente, entrar no consciente, ele é ferido. Ele está na igreja, ele está sendo acompanhado pelo seu pastor, ele está pela sua liderança até, deixa eu dar o aviso aqui, pastor, se o senhor ia falar, dia 28 nós estaremos fazendo uma live especial aqui com jovens, já está confirmado o nosso líder, Diácono Rafael Pedroso, com a sua esposa e a liderança estarão aqui fazendo uma live especial para os nossos jovens. O reflexo está em casa, meus irmãos. Se eu falo por mim, se eu estou hoje na congregação, se eu estou firme na igreja, é porque lá em casa eu fui ensinado, eu fui instruído pelos meus pais a seguir no caminho do Senhor. Mas infelizmente, nós podemos ter muitos jovens aqui que estão participando, que são congregados, não membros, mas que estão passando talvez por problemas em sua casa, seja com seus pais, seja com seus irmãos, seja morando com suas avós, com seus tios, e infelizmente eles não têm o apoio, eles não têm aquela segurança que deveriam, que tem na igreja, mas não tem lá, porque você está na igreja é muito fácil, você está adorando a Deus na igreja com seu pastor, com a sua liderança é muito fácil, mas daquela porta para fora, você não sabe o que acontece com o jovem. Muitos são julgados, muitos são apedrejados, mas você, fala do jovem, você que está lá na casa dele, para ver como é que é o convívio dele com a sua família, como é que é o convívio dele com seus pais, se os seus pais servem a Cristo ou não servem, porque não é fácil. Eu dou graças a Deus pelos meus pais, que são da igreja desde moço, meu pai desde jovem na igreja, minha mãe instruída pela sua mãe, minha avó, desde jovem, desde adolescente na igreja. Quisera eu que esses jovens, que estão, muitos nós temos aqui, que não têm aquela firmeza dos seus pais. O Salmo 119, o verso 9, o 10 e o 11 diz: como purificará o jovem o seu caminho? É uma pergunta que o salmista faz. E em sequência já vem a resposta: observando conforme a tua palavra. Portanto, se é um jovem que está na igreja, pastor Edson, ele entra dentro da igreja, ele não traz nem sequer um exemplar da Bíblia Sagrada nas suas mãos, nem que seja nisso aqui, ó, o digital, que hoje é a modinha, é o smartphone, é abrir aqui, abrir ali, clicou, abriu. Nem que fosse isso aqui, ó, mas nem o celular traz para dentro da igreja. Para entrar, pode até trazer para a igreja, mas infelizmente, deixa eu falar com o pastor, não é para o celular, é para outras coisas, e você que está em casa me assistindo, você está entendendo o que eu estou falando. 119:9, como purificará o jovem no seu caminho, observando conforme a tua palavra. Se não está observando a palavra de Deus, se não está ouvindo, se não está lendo, se não está seguindo os preceitos bíblicos que estão aqui, ama o teu próximo como a ti mesmo. Aqui dentro diz que ama, lá fora despreza. Honra o teu pai e a tua mãe, como o primeiro mandamento. Não obedece teu pai em casa, não obedece tua mãe. A mãe fala fica, eu vou sair. A mãe fala sai, eu falo vou ficar. É o dono de casa. Os pais não têm mais o sofrimento sobre os seus filhos por causa disso, meus irmãos. É verdade. O verso 10: de todo o meu coração te busquei e não me deixes desviar dos teus mandamentos. Tem jovens, de todo o meu coração te busquei. Tem jovem que busca, tem jovem que ora, tem jovem que vigia, tem jovem que olha primeiramente, vigia, busca, faz as suas orações, os seus jejuns, as suas consagrações. Aleluia! Mas infelizmente em casa não tem um exemplo. Até na igreja, meus irmãos, deixa eu não generalizando, mas falando, tem muito líder aí que não serve para tipos de jovens, infelizmente. O pastor fala uma coisa, o
Senhor é líder do jovem. O Senhor fala uma coisa, mas o líder não acata. O jovem que está vendo isso, o que ele vai pensar? O que ele vai levar lá para fora, vendo que o seu pastor ordena o seu obreiro, como líder do jovem, fazer aquilo, mas ele faz totalmente ao contrário. Ele vai na contramão, podemos dizer, do seu pastor. Isso, infelizmente, tem levado os nossos jovens a olhar, observar, porque o jovem é esperto, meu irmão. O jovem está atento aos cultos, está atento ao pastor da igreja, está atento aos obreiros da congregação, está atento ao líder do jovem. E se infelizmente esse líder, esse pastor, esse obreiro não condiz com a palavra de Deus, não está fazendo segundo o coração de Deus, infelizmente ele diz para mim: o meu lugar é na igreja. Aquele pastor não faz segundo. Eu estou lendo o que está na Bíblia, mas ele faz totalmente ao contrário. O meu líder está na Bíblia que deve amar o próximo como a ti mesmo, mas ele vai ver um mendigo lá na rua passando fome, ele não vai dar uma esmola, ele não vai dar um pão para o mendigo comer. Eu não desprezo, eu não vou contra o jovem. Infelizmente, hoje em dia nós temos muitos casos assim, meus irmãos. Que o jovem, para estar na igreja, ele precisa estar edificado, ele precisa estar com atividades. Em meio à pandemia, meus irmãos, deixa eu voltar tudo isso para ver quantos jovens já estão afastados da igreja, já conheceram uma guria, já foram para uma balada, infelizmente, já se perderam. Eu tenho certeza que não sei quantos dias totalmente nós estamos já parados, já está 2 meses, 3 meses, mas infelizmente nós já temos jovens desviados, afastados da igreja por falta de consciência do seu líder, de não fazer atividades enquanto nós estávamos parados com essa pandemia aí. Nós vamos ter reflexos futuramente, já ali para julho, agosto, nós iremos ver o que vai acontecer com as igrejas, infelizmente com o número de jovens muito baixos. E para encerrar, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O segredo é esse, é você tomar para si a palavra de Deus, botar a Bíblia no coração, é meu, a palavra está comigo, o meu pastor está errado, o meu líder está errado, mas não vai ser o meu pastor, não vai ser o meu líder que vai obter a minha salvação. Porque se nós olhássemos hoje para o homem, pastor Edson, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas se nós olhássemos para o homem hoje, por mim eu falo, há tempo já não estava mais na congregação, há tempo já não estava mais na placa Assembleia de Deus, eu vou falar a placa Assembleia de Deus. Se eu não estivesse com a palavra de Deus escondida no meu coração, guardada aqui, porque eu creio que eu tenho um dono, esse dono tem o céu preparado para mim, amém. E brevemente ele voltará e nos levará. Essa é a certeza, meus irmãos, e essa é a força que me dá, de eu ter um lugar preparado para mim e ter um Deus que está a me aguardar nas mansões celestiais. Jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para quando vier os dias maus, você não venha dizer: não tenho mais nele contentamento. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Está aí, meus irmãos, uma palavra jovem, maravilha. Eu sabia que ele tinha alguma coisa para hoje. Meus irmãos, tudo isso. Lamentavelmente, nós estamos vivendo uma época que não é muito própria para uma juventude sadia. O mundo contra escolas e amigos e o trabalho. Você imagine um jovem que passa o dia todo no trabalho, lá no meio de amigos, às vezes usuários de drogas, às vezes que envolvidos a prostituição, enfim, jovens do mundo que não têm compromisso com Deus e com seus pais. E aí você imagina esse jovem o dia todo convivendo a essa situação e às vezes ainda chegando em casa e ele não tem o apoio do pai, da mãe. Porque eu lembro-me quando meu filho mais velho, ele era ainda pequeno, ele estava, se eu não me engano, no 3º ano da escola, e ele chegou em casa e disse um palavrão, uma palavra não agradável. Eu chamei ele e disse: quem foi que te ensinou essa palavra? Onde é que tu ouviu? Aí eu vi na escola.
E aí eu expliquei para ele sobre aquela palavra. E disse que ele nunca mais deveria pronunciar aquela palavra porque não era uma palavra agradável, não era bonita e Deus não se agradava. E ele nunca mais. Então, o apoio dos pais aos jovens é muito importante. Considerar o seu filho, reconhecê-lo, saber que ele tem uma cabeça diferenciada que você, não vá querer impor o que tu pensa e achar que o teu filho tem que seguir do mesmo jeito. Existe mudança, gerações, a gente foi criado de um jeito, hoje os filhos é diferenciado, né? No nosso tempo era na base do reino. De fato que o pensamento do jovem hoje não é o mesmo de 30, 40 anos atrás. Sim. Porque eu vejo muitas pessoas julgarem essas igrejas hoje aí que é cheio dos refletores, é cheio das caídas, excluir o ensino da harpa e só querem louvor. Mas, meus irmãos, se nós levar tudo ao pé da letra, nós perdemos os nossos jovens. E tem muitas igrejas perdendo os jovens por causa disso. E muitas igrejas, pastor, me perdoe de interromper, e muitas igrejas mais liberais ganhando, atraindo jovens e tendo uma massa de pessoas dentro da igreja, enquanto muitas igrejas querem viver no passado e perder os seus sobreviventes. E é interessante também notar um detalhe importante, irmãos, que a igreja ela é para a família. Nós temos igreja que não tem acesso, jovem não tem acesso a ela. É uma igreja extremamente tradicional, vamos usar esse termo, para não dizer radical. Temos aquela outra que só serve para jovem. Uma pessoa um pouco mais adulta não pode entrar porque, enfim, a igreja é para a família, a igreja não é para um grupo de pessoas. Nós temos igrejas que é só para artista, nós temos igrejas que é só para atletas, nós temos igreja que é só para determinado tipo de atletismo, enfim, hoje tem um monte dessas igrejas. Mas a verdadeira igreja, ela tem que ser família. Você tem que ter acesso a ela, você, o teu filho, o teu pai, o teu avô, a tua avó. Toda a tua família tem que ter acesso a ela. Então esta igreja, esta verdadeira igreja, ela tem que ter acessibilidade a todas essas classes de pessoas. Porque senão ela não é uma igreja. Não adianta você querer fazer uma igreja aqui a nível de jovem. É só para jovem. Aí eu não quero nem pessoa velha aqui, é só jovem. Tá certo? Tá errado. Eu quero fazer uma igreja aqui só para pessoa idosa, só a partir dos 60 anos. Tá certo? Tá errado. Eu vou fazer uma igreja aqui só para criança. Tá certo? Tá errado. Tem que ser uma igreja para a família. Por isso a Igreja Assembleia de Deus, ela reconhecendo esses detalhes importantes, ela tem os seus departamentos. Nós temos departamentos femininos, círculo de oração, nós temos departamento de crianças, de juniores, de adolescentes, de jovens, porque ela entende a necessidade da família dentro da igreja. Mas mesmo assim, ainda é pouco o que estamos fazendo para atrairmos o jovem para a igreja. E eu quero neste momento aproveitar essa oportunidade para convidar a juventude, para lembrar o que o irmão falou aqui de Eclesiastes. Lembra-te do Criador nos dias da tua juventude. Eu sei que muitas pessoas, eu tenho um amigo, vou contar isso aqui para você. Eu tenho um amigo que quando nós éramos jovens, a gente bagunçava, se divertia, festava sempre junto. E quando eu me converti, eu fui conversar de Jesus para ele, convencê-lo a vir comigo. Ele disse para mim assim: rapaz, eu até admiro esta igreja de vocês, eu até admiro essa maneira como vocês estão, eu te conhecia, estou te conhecendo, tu mudou radicalmente, tal e tal. E ele falou tudo isso, mas disse assim: mas eu ainda sou novo, eu ainda sou jovem. Mais tarde, quem sabe, eu vou pensar nisso. E eu disse para ele assim: ó, cuidado, porque tu não sabes do dia de amanhã. Eu falei isso para ele. Passado alguns dias, não muitos, ele deixou a sua esposa em casa, grávida de 9 meses, estava indo para os 9 meses, faltavam alguns dias para ela ter o seu primeiro neném.
e ele foi para uma festa. E na volta dessa festa, ele teve um acidente e ele morreu. Ele não chegou a ver a sua bebê, que nasceu uma ou duas semanas depois que ele faleceu. Meus irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã. Verdade. Tem muitas pessoas jovens que pensam que estão com toda a vida pela frente. E às vezes é surpreendido por uma enfermidade ou por uma situação qualquer que acontece. É só um lembrete para a nossa juventude. Eu sei que tem muitos jovens nos ouvindo, e eu sei que tem muitos jovens que sabem o que eu estou falando. É importante que nós reconheçamos a juventude na igreja. Os pais devem tomar cuidado. A Bíblia diz assim, ó, no mesmo texto de João que diz, obedecei os vossos pais, também diz assim, vós pais, não irriteis os vossos filhos. Tem muitos jovens que não estão na igreja por culpa dos pais. E eu quero dizer mais uma coisa que aconteceu, mais um testemunho antes de eu entrar na mensagem. Numa certa ocasião eu estava num culto de jovem, um congresso de jovem. E o pregador falou sobre esta questão dos pais jogarem os seus filhos para fora da igreja. E ele falou muito desse assunto, e depois, no final do culto, ele disse assim, ó, eu quero que venha aqui na frente todos os pais cujos filhos estão desviados. Gente, a maioria da igreja veio para frente, entupiu a frente. E eu pensei comigo e disse para o Senhor, meu Deus, quantos pais com seus filhos fora da igreja. E o Espírito Santo falou comigo, isto faz mais de 30 anos. E eu ouço essa voz como que fosse hoje. O Espírito Santo falou comigo e disse assim, ó, meu filho, a maioria deles são culpados dos filhos estarem no mundo. Eu me arrepiei quando eu ouvi essa voz do Espírito Santo falando para mim. A maioria deles, a culpa é dos próprios pais. Então, pais, ajude o seu filho, ore pelo seu filho, jejue pelo seu filho, faça sacrifício pelo seu filho para mantê-lo na igreja. Lembre-se de Jó. A Bíblia diz que Jó todas as madrugadas levantava e matava o animal e sacrificava em favor dos filhos, por conta do pecado dos filhos. Olha que coisa maravilhosa, olha que paizão, olha que responsabilidade, que desejo deste pai para ver o seu filho salvo. Você já parou para pensar, meu irmão, se Jesus vier hoje e o teu filho não está preparado? Você já parou para pensar, se Deus resolver recolher o teu filho hoje, se a eternidade, eu não diria Deus, mas a eternidade, chamar o teu filho, para onde ele vai? E a culpa será de quem? Pense nisso. Pastor, amém? Efésios 6, 1, 2 e 3 e o 4 diz, vós filhos, só para encerrar nosso assunto do jovem aqui, já estarei orando pelo pastor para ele ministrar a palavra de Deus. Ele diz assim, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Foi o que eu falei no começo da minha fala. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós pais, como o pastor já mencionou, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Está vendo? Então veja bem. Então você veja bem, olha a condição da juventude, olha o que a Bíblia está falando referente ao jovem e referente aos pais. Então, é momento de nós olharmos para isso. Eu lembro-me de uma ocasião em que eu saí da minha cidade natal para ir para outra cidade e fazer obra de Deus. E por conta de pouca condição financeira, eu tive que deixar o meu filho mais velho, que ainda não estava com 18 anos, deixar na minha cidade natal, morando na minha casa, se alimentando da casa da minha mãe e trabalhando lá. Então ele precisava trabalhar, ele precisava estudar, e eu não tinha como levar ele comigo e dar esse suporte a ele. E passado 5 meses, eu tive uma visão
e eu vi o meu filho deitado dentro de um caixão. Eu levantei daquela visão apavorada e disse: Deus, eu saí da minha cidade, eu vim para cá ganhar almas para o teu reino e vou perder o meu filho? Eu não aceito isto. Eu quero o meu filho comigo. Eu quero que tu me dê condição para o meu filho estar comigo. Eu quero o meu filho salvo. Eu quero ganhar primeiro a minha família para depois eu ganhar os outros. E eu comecei a orar intensamente sobre esse assunto e não levou mais de 2 meses. O Senhor fez com que o meu filho estivesse comigo, abriu porta de emprego, deu condição de estudo, e hoje o meu filho é uma bênção, e hoje o meu filho é um crente, lavado, remido no sangue de Jesus, e eu tenho a minha família crente, por graça e misericórdia e bondade de Deus. Bem. Então isso é importante para nós, porque os nossos filhos são os principais tesouros que nós temos, né? Muito bem, pastor. Nesse momento nós estaremos fazendo uma oração, então vamos. E passando para o nosso pastor. Você que está então comigo nesse momento, ore conosco e falamos com Deus nesse momento para passar para o nosso pastor. Amado Deus, soberano e eterno Pai, nós queremos te agradecer por esta oportunidade, te louvar por tudo que já foi dito nesta manhã, ó Deus, pelos hinos entoados. Pai, usa o teu servo neste momento que irá falar com a tua igreja. É momento, ó Deus, da tua palavra no nosso programa Encontro com Deus. Usa o teu servo, como já tem usado, em teu nome santo te agradecemos e damos-te graça por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, visto que nós já falamos um monte, eu quero sintetizar o que eu vou pregar aqui nesta manhã, mas eu tenho uma palavra para o teu coração. Ele é para o meu e ele é para o teu coração. Está em João capítulo 14, versículo 1 e 2. Eu sei que você já conhece ele de cor. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Queridos, nós estamos vivendo num mundo conturbado, um mundo em que o homem tem vivido dias de desespero, sem ter a mínima condição de prever o dia de amanhã. E os que se arriscam a prever não nos trazem boas notícias. Nós estamos vivendo grandes incertezas do dia de amanhã. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Perguntamos: como será o dia de amanhã? Como estaremos no dia de amanhã? Será que estaremos com vida? Será que estaremos são como estamos hoje? Será que nos acordaremos alegres, sorrindo, felizes e olhando para o sol e dizendo: bom dia, vida, bom dia, sol, bom dia? Ou será que nos acordaremos triste, angustiado, aflito, decepcionado e desesperado por alguma coisa que está acontecendo conosco ou com a nossa família? Pessoas perdendo emprego, pessoas indo nos médicos e as enfermidades aumentando, pessoas morrendo à riveria e tantas coisas desagradáveis que estão acontecendo, que tem deixado o homem numa situação de conturbação. Existe uma palavra, e esta palavra de Deus, ela é uma promessa do Senhor para nós. Para nós quem? Para aqueles que um dia abraçou a Cristo como Senhor e Salvador. Para aqueles que um dia reconheceu o sacrifício na cruz. Jesus está proferindo esta palavra, dizendo: não se turbe o vosso coração. Ele está dizendo aos seus discípulos, aos seus seguidores, aquelas pessoas que acreditaram nele, aquelas pessoas que lhe acompanhavam, aquelas pessoas que passaram a conviver com ele, aquelas pessoas que creram no seu evangelho e que se renderam aos seus pés
e que se compromissaram a viver os princípios do seu evangelho. Essas pessoas, o Senhor, numa determinada ocasião, diz para elas: vocês não devem se preocupar, não deve trazer problema aos vossos corações. Simplesmente creia em Deus e creia também em mim. E ele diz assim, para dar mais ânimo ainda: na casa de meu pai há muitas moradas. Não tem espaço limitado no céu. Não tem aglomeramento a ponto de eu ou você perder a salvação por não ter lugar. Não. Há espaço, há lugar, há muitas moradas. É o que Jesus diz. E ele diz assim, se não fora assim, eu vou-lo teria dito, eu vou vos preparar um lugar. Ele não disse que estava indo preparar o lugar, ele disse que havia muita morada, há muito lugar preparado para você. Deus construiu um céu que tem capacidade para números incalculáveis de pessoas que desejem morar ali com ele. Quando ele diz que a terra é o estrado dos seus pés, ele deixa claro que esses tantos 7 bilhões, se eu não me engano, ou sei lá quantos, de gente que existe no globo terrestre, não ocupa, quem sabe, um mínimo de um dedo mínimo ali no céu, de espaço. Ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, razões pelas quais nós não devemos viver uma vida espiritual atropelando-nos e sendo atropelado, mas viver em paz, em gozo, em santidade, servindo ao Senhor com confiança, com alegria, não nos importando com as intempéries desta vida, não nos importando com o que está e irá acontecer, mas unicamente nos importando com o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observem bem, existem 4 pontos importantes nesse texto. O primeiro é: não se turbe o vosso coração. Nesse quadro que o mundo vive, queridos, a igreja do Senhor, a igreja fiel, aqueles que servem ao Senhor de verdade, eles têm uma palavra de consolo que atinge direto o seu coração. A igreja, ela louva a Deus, a igreja, ela glorifica a Deus, a igreja, ela exalta a Deus, a igreja, ela bendiz o nome de Deus, a igreja, ela vive os dias atuais se alegrando no Senhor. Sabe por quê? Porque ela tem esta esperança: não se turbe o vosso coração. Quando você ver uma pessoa que se diz ser servo, que se diz ser cristão, que se diz ser seguidor de Cristo, vivendo desesperado por conta da situação que o mundo vive, e está abaixo de medicamento e de outras coisas para sobreviver, você pode ter certeza, esta pessoa, ela é mera religiosa, ela é uma pessoa extremamente religiosa, mas ela não tem convicção da sua salvação, ela não tem convicção do Cristo que ela serve, ela não tem convicção da segurança que é estar na pessoa de Jesus Cristo, porque ele diz: não se turbe o vosso coração. Não se turbe não te deixe levar pelo medo. Aleluia. Não te deixe levar pelo pavor. Não te deixe levar pelas coisas que estão acontecendo. Mas confie no Senhor. Então, o primeiro ponto desta mensagem: não se turbe o vosso coração. É momento de nós descansar no Senhor, de nós ficar tranquilos em Deus.
Não quero saber se essa enfermidade vai ser a última, se virão outras, se o dia de amanhã vai ser bom ou vai ser ruim. O que nós queremos saber é que Cristo está em nós e que nós estamos em Cristo. E se Cristo está em nós e nós estamos em Cristo, diz a palavra de Deus que tudo o que nós pedir será feito. Então nós temos Cristo ao nosso lado, nós temos a nossa morada segura e garantida. Quando ele diz que no céu existem lugares, muitas moradas, ele está dizendo assim, ó, acalmem o teu coração, não se turbe, não fique em desespero, existe uma morada no céu para ti. Essa morada está guardada para você. O segundo ponto desse texto é credes em Deus. Queridos, a fé deve ser exercitada neste momento de dificuldade que estamos vivendo. A fé, ela deve estar sempre no crente, porque diariamente nós usufruímos dela. Nós usufruímos dela, melhor dizendo. E a fé, ela precisa estar sempre sendo buscada para termos uma reserva, para que nos momentos de dificuldade, para que nos dias maus, como os dias que estamos vivendo, esta fé possa nos dar sustentabilidade, ela possa ser o nosso chão, ela possa ser a nossa coluna que nos segure. Você sabe por que tem crente desanimando, caindo, despencando da graça? Porque não tem fé. E você sabe por que não tem fé? Porque não ouve. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. Você não vem na igreja, você não ouve a palavra de Deus, você não lê a Bíblia, você não busca conhecimento. Como você vai sustentar a tua fé? Como você vai se manter de pé em momentos de angústia, de aflição, nas intempéries da vida? Como? Não existe a mínima possibilidade de você se manter de pé. Mas se você tiver fé, nada deste mundo vai derrubar você. Nada deste mundo vai prejudicar a tua vida. Portanto, diz, crede em Deus. A fé deve ser exercitada neste momento. A nossa esperança e confiança deve estar inteiramente no Senhor. Não devemos temer, não devemos nos desesperar, mas estarmos confiantes no nosso Senhor, que provê todas as coisas e que dá o escape que for necessário para nós. Por isso que o salmista, conhecendo os caminhos de escape do Senhor, ele diz assim, ó, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Querido, o Senhor tem caminhos de escape para a sua igreja. O Senhor tem caminho de escape para você. O Senhor tem lugares escolhidos para você. Não há motivo, não há razão de você se preocupar. Ah, pastor, mas eu perdi o meu emprego. Espere uns dias, acalme, assossega o teu coração, porque portas se abrirão para você. Ah, pastor, mas eu fui no médico e o médico diagnosticou que eu estou com problema. Fique calmo, aquieta o teu coração. O Senhor providenciará para você a tua saúde, porque Ele tem um escape para a tua vida. Não importa o que esteja acontecendo, não importa por que caminho você esteja neste momento passando, mas uma coisa importa: tenha fé, creia em Deus, continue confiando, mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra, confie no Senhor, acredite que Deus está contigo e que Ele te dará o escape. Esse trabalho, esse serviço que você perdeu, é porque Deus tem uma porta maior ainda para você, e você verá isso em poucos dias.
grandes portas se abrindo em teu favor, para você um dia ainda dar graças a Deus e louvar o Senhor pela pandemia que estamos hoje vivendo. Acredite, Deus tem porta para você. O terceiro ponto: na casa de meu pai há muitas moradas. Olha que tranquilidade. Ei, você não está na rua. Você pode aqui não ter uma casa boa. Você pode aqui estar suando para pagar o teu aluguel. Você pode aqui estar lutando para conquistar o teu espaço de sobrevivência. Mas lembre-se, na casa de meu pai há muitas moradas. E você tem uma morada ali. Está te aguardando. É sua. Parece que eu vejo assim o Senhor determinando: essa casa é do meu servo fulano de tal. Essa casa é da minha serva fulano de tal. O Senhor tem um espaço suficiente para você viver a eternidade feliz e alegre. Por isso ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. São promessas, não é promessas de homem, falíveis como nós. É promessa de Deus, é promessa de Jesus. Foi Jesus que me prometeu, foi Jesus que nos prometeu, e eu haverei de ir até o fim debaixo desta promessa, acreditando que por mais falho que eu seja, que por mais debilitado que eu sou, mas eu acredito que o Senhor tem um espaço para mim, e Ele está me aguardando para eu tomar posse da minha casa ali na eternidade com Ele. E para terminar e não cansar você, vou preparar-vos lugar. Quando Jesus usou a expressão desse versículo, e eu mencionei aqui, ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, ponto. Na casa de meu pai há muitas moradas, ponto. E se não tivesse morada, olha o que ele está dizendo aqui, gente. E se não tivesse estas muitas moradas, ele diria assim: ó, eu vou vos preparar um lugar. Suponhamos que não tivesse lugar no céu, para mim, para você, porque a princípio os judeus pensavam que o céu era deles, e que nós, os gentios, não tínhamos lugar no céu. O Senhor veio desmascarar os judeus e dizer para eles que havia lugar, não só para eles, mas para todo quanto acreditasse, confiasse e seguisse os seus caminhos. E ele deixa claro que ainda que não houvesse lugar para todos, ele diz assim, ó, eu vou-lo teria dito, eu vou vos preparar um lugar. Portanto, querido irmão, eu quero te convidar, nós estamos firmados na palavra da promessa, a promessa de que tem um lugar para nós ali na eternidade. E eu aguardo esse dia, e eu espero ansiosamente. Eu sei que esse mundo jaz no maligno, eu sei que este mundo está perdido, eu sei que deste mundo eu não levo nada, eu sei que neste mundo não vou viver muito tempo, eu sei que neste mundo eu devo só conduzir a minha vida para o meu sustento diário. O próprio Jesus disse, nós devemos nos contentar com aquilo que é necessário para a nossa vida e não ficar juntando tesouro nesse mundo, para que não venhamos a prender o nosso coração aqui, porque os dias aqui são pouco, mas devemos juntar tesouro no céu, porque ali sim será a nossa morada eterna. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia, palavra abençoadora, trazida nesta manhã pelo nosso pastor Edson Claudino, meu pastor, o nosso amigo Alessandro Carvalho.
ele que é o dirigente ali da Assembleia de Deus do bairro Diviné. Ele acrescenta aqui o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, basta cada dia... Obrigado, meu irmão, por nos ajudar aí. Muitos irmãos participando aqui, irmão Eloy Porto Ferreira de Jaguaruna, ele nos saúda com a paz do Senhor. A irmã Joelma, minha mãe, está assistindo também lá em casa, Deus abençoe. Amém. O irmão Alessandro Carvalho, nosso evangelista, que é da nossa igreja, da sede de Aranaguá. A irmã Josi Santos, ela saúda com a paz do Senhor, Deus abençoe. Irmão Potiguar ali de Torres. Esse é o nosso fiel assíduo ouvinte, né? Pai do Senhor, meus irmãos amados, Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Potiguara, irmã Sônia, irmã Larissa, esses irmãos queridos aí de Torres, Rio Grande do Sul. Irmão Alfredo Roberto Pereira, e também diz glória a Deus, ele menciona aqui, pastor. Que Deus possa abençoar todos os irmãos. Temos outros irmãos já participando também aqui. Irmão Abel Lourenço ali de Criciúma, pastor Edson. A irmã Roseni de Jaguaruna. A irmã Sabrina Rocha, esposa do nosso secretário ali da sede, presbítero irmão Daniel Rocha. Deus abençoe, meus irmãos. E se é Rocha, é bom. A nossa irmã Vera também, nossa membro aqui da igreja, também já curtiu aqui. E o nosso amigo Jairo da Silva também já curtiu a nossa live, entre tantos que já estão entrando aqui e compartilhando. Que Deus possa abençoar cada um. Pastor Edson, na continuação, no encerramento também da nossa live nesta manhã. Eu quero orar por você, meu irmão. Eu quero orar por você que está com a esperança lá embaixo. O teu nível de esperança está lá embaixo. E eu quero repetir, não se turbe o vosso coração. E usar o texto que o nosso pastor Alessandro, aqui da Divinéia, também disse. Não viveis inquietos. Aquieta o teu coração. Tudo isso vai passar. Nós estamos como que agora o navio passando o barco e as ondas parecem que o cobriu. Mas você vai vir lá na frente, o barco aparece lá em cima de novo. Aleluia. Deus tem promessa para nós. Nós somos do Senhor. Não há por que temer. Você, meu irmão, minha irmã, que vive abaixo de medicamento, pressão alta, por conta das situações. Porque vamos entender uma coisa, tem pessoas que têm problema de pressão alta, problema de coração, porque é uma característica, é uma patologia, uma enfermidade natural. Mas tem aqueles que por conta da situação estão ficando doentes. Por conta da situação estão ficando com pressão alta, estão ficando com depressão, não conseguem mais dormir direito. Ei, aquieta o teu coração. Deus está no comando de todas as coisas. Eu quero orar contigo neste momento. E eu quero abençoar a tua vida com esta oração. E eu te garanto, em poucos dias, porta de emprego vai se abrir para você que perdeu teu emprego. Saúde vai voltar a bater na tua porta. Coisas maravilhosas vão acontecer contigo. Mas para que essas coisas aconteçam contigo, você tem que usar, você tem que pôr em prática o que nós lemos aqui. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Querido Deus e Pai, eu oro neste momento, Senhor, pedindo a Tua bênção e a Tua graça sobre nossos ouvintes, sobre esses que perderam, que gastaram esse tempinho para nos ouvir, que esta palavra poderosa vinda do Teu trono possa, Senhor, entrar no coração de cada um de nossos ouvintes e possa se fazer notório na vida deles, repreendendo, Senhor, toda sorte de males, toda depressão, toda angústia, toda incerteza, toda preocupação, o medo, tirando do teus servos, Senhor, e dando coragem para a tua igreja, para o teu povo, para que continue sendo instrumento do Senhor,
pregadores do Evangelho, anunciadores das boas novas de salvação, em meio ao mundo em que nós estamos vivendo. Que nenhum de teu filho fique acuado diante desta pandemia, mas que todos possam, Senhor, usar o seu corpo, a sua boca, seus olhos, seus ouvidos, a vida que tu os desse, para que eles possam fazer coisas grandes em prol do teu reino. Pai, eu peço a tua bênção sobre todos os nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, que Deus te abençoe. E quinta-feira, às 10 horas da manhã, estaremos de novo. Hoje, terça-feira, dia de culto de edificação cristã, em todas as igrejas Assembleia de Deus do Brasil, tá bom? E aqui nós vamos começar às 7h30 a oração, das 7h30 às 8h30, que é uma campanha de oração que nós estamos fazendo neste mês de junho, 4 terça-feira, hoje é a terceira. Então eu quero convidar você, não fique em casa, venha para a igreja e você vai ser abençoado. Que Deus te abençoe, irmão, que Deus te abençoe, amigo, em nome de Jesus. Amém.